Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, bom dia! Estamos aqui mais uma vez no programa Em Defesa da Vida e vamos iniciá-lo recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós acabamos de rezar essas 3 Ave-Marias que tiveram origem em uma revelação de Nossa Senhora. A quem? Vou ler para vocês. Esta revelação foi feita a Santa Matilde de Hackborn. Como é que se escreve Hackborn? H-A-C-K-E-B-O-R-N. Hackborn. Ela era uma religiosa. E vamos tentar aqui falar alguma coisa sobre ela. Matilde de Hackborn nasceu em 1241. Entrou no mosteiro de Elfta aos 7 anos de idade. Foi cantora e mestra de noviças. Ela era chamada o rouxinol de Deus, pela beleza da sua voz. Recebeu, em 1261, a uma menina de 5 anos chamada Gertrudes, a quem formou na vida monástica e que será depois conhecida como Gertrudes a Grande. Também recebeu a uma outra Matilde, Matilde de Magdeburgo. Atribui-se a Santa Matilde de Hackborn o livro da Graça Especial. Foi a grande mestra espiritual e formadora da corrente mística do monastério. Morreu em 19 de novembro de 1998, aos 57 anos. Vamos lá. 1298. Finalzinho do século XIII, 57 anos. Santo Tomás de Aquino morreu no mesmo século, mas antes, em 1274, e com 49 anos. O século XIII foi um século glorioso, o século das grandes catedrais góticas, aquelas catedrais em que as janelas são semi-translúcidas para poder clarear com a luz do céu o interior, aquelas catedrais cheias de arcadas, aquelas cardeais com aquelas torres pontiagudas como se quisessem se elevar aos céus, catedrais lindas, todas elas do glorioso século XIII. Este é o século também das cruzadas, em que os cristãos, preocupados com a perseguição violenta que os muçulmanos estão lhes fazendo na Terra Santa, quando vão fazer peregrinação, resolvem fazer uma expedição armada para defendê-los. O século XIII é um século de que a humanidade tem muito que se gloriar. É um século áureo, não é um século das ciências experimentais, que só iriam refulgir nos séculos XVI, XVII, mas um século bom pelas ciências especulativas, em especial a filosofia, a teologia. E é bom saber que já neste século nós temos Santo Alberto Magno, que é considerado o patrono das ciências naturais. Ele era filósofo, teólogo, foi mestre de Santo Tomás de Aquino, contemporâneo dele, nasceu antes que São Tomás e morreu depois que São Tomás. Dom Manuel dizia que Santo Alberto Magno era uma enciclopédia sem índice, porque ele pesquisava as ciências naturais como faria hoje um pesquisador moderno. Até mesmo, disse Dom Manuel,
algum tratado de cristalografia se encontra em Santo Alberto. Santo Alberto fez tratado também sobre ginecologia, sobre embriologia, evidentemente com todas as limitações da ciência daquela época, que não era uma ciência experimental, que ainda não tinha lançado as bases da experimentação e verificação que só surgiriam na Idade Moderna. Mas, com essas limitações próprias daquela época, Santo Alberto Magno progrediu muito nas ciências naturais, ao lado da filosofia e da teologia. Mas estamos falando de uma outra santa, Santa Matilde de Hackborn. Essa Santa Matilde, ela é contemporânea, mais ou menos, a outras duas monjas que vamos também falar. Gertrudes a Grande, Santa Gertrudes, ela nasceu em 6 de janeiro de 1256 e entrou em Elfta, no mosteiro de Elfta, aos 5 anos, em 1261. Então esta foi discípula de Santa Matilde de Hackborn e se tornou Gertrudes a Grande. Aos 26 anos, teve uma forte experiência de conversão no dia 28 de janeiro de 1288. É a escritora mais importante do mosteiro de Elfta. Ela tem, ou se atribuem a ela, as obras Exercícios Espirituais, Heraldo del Amor Divino, isso aqui é espanhol, e outros tratados que se perderam. Colaborou com as outras escritoras. Morreu em 17 de novembro de 1301 ou 1302, aos 45 anos. E uma outra Matilde, que é a Matilde de Magdeburgo, ela nasceu em 1207 ou 1210, bem dotada naturalmente, adquiriu uma vasta cultura, pertenceu ao movimento das Beguinas, começou a escrever até o ano 1250. Sua obra, A Luz Divina, que ilumina os corações, ela terminou nos últimos anos de sua vida, retirada no mosteiro de Elfta. Morreu entre 1282 e 1294. Conviveu 10 ou 12 anos com as anteriores no mesmo monastério, no mesmo mosteiro. Então são monjas cistercienses que brilharam no século XIII. Matilde de Hackborn, Gertrudes a Grande e Matilde de Magdeburgo. Mas o que interessa para nós é Matilde de Hackborn. E na verdade ela não escreveu. Ela não queria escrever, mas as suas discípulas, amando-a, sua superiora, recolheram tudo aquilo que podiam escutar dela neste livro, que se chama O Livro da Graça Especial. O Livro da Graça Especial. É um livro mais de revelações, ou de experiências místicas, né, do que um tratado de teologia. Enquanto nessa época nós tínhamos as grandes especulações dos teólogos da Universidade de Paris, São Tomás, um deles, nós vemos aqui na Alemanha estas monjas fazendo teologia mais do ponto de vista espiritual e místico do que sistemático. E esta Santa Matilde, que além de ser cantora, de uma voz linda, mestra de noviças, amável, ela era extremamente humilde, não queria jamais escrever algo sobre a vida dela, nem sobre as suas experiências. No entanto, escreveram sem que ela o soubesse. E depois ela ficou muito triste, chorou quando soube que o livro estava pronto. Mas o seu amado Jesus apareceu a ela para confortá-la, dizendo que tudo que estava no livro tinha saído do coração dele, que ela não deveria se preocupar daquele livro como se fosse uma coisa dela. E é exatamente nesse livro, o Livro da Graça Especial, que nós encontramos no capítulo 48, primeira parte do capítulo 48, a revelação acerca das 3 Ave-Marias. Vou tentar ler para vocês o quanto eu consigo traduzir
do espanhol para o português, porque, embora ela tenha escrito, esse livro tenha sido escrito provavelmente em alemão, o original alemão se perdeu. Nós temos um manuscrito em latim do século XIX e temos uma versão castelhana, que é que eu vou tentar ler para vocês aqui. Em português, que eu saiba, até hoje ninguém publicou nada sobre o livro da Graça Especial de Deus de Santa Matilde de Hackborn. No entanto, esta santa, que não é muito conhecida, a esta santa nós devemos a revelação das Três Ave Marias, que ficou conhecidíssima e que foi propagada por inúmeros santos, entre eles São Leonardo de Porto Maurício e Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos tentar prestar atenção nesta tentativa de tradução aqui. Recitação das Três Ave Marias para obter a presença da gloriosa Virgem Maria ao final da vida. Estão entendendo? Obter a presença de Maria no final da vida. Não é apenas morrer em estado de graça, não. É morrer com a presença de Maria. Queridos amigos ouvintes, vocês já pensaram no que é isso? A morte é o momento mais decisivo da nossa vida, é a passagem do tempo para a eternidade. Nessa hora, a gente sofre o que se chama de agonia. Agonia é uma palavra que vem do grego e significa luta. Nesta hora, o agonizante está lutando entre a vida e a morte. Mas ele está lutando também contra as últimas investidas do maligno, porque o demônio sabe que tem pouco tempo para tentar levar essa alma à perdição. É uma hora de tentações, é uma hora de perturbação, hora de confusão mental. Os grandes santos tiveram lutas graves nesse momento, né? Tendência ao desespero, tendência de olhar para trás e dizer eu não fiz nada, eu não mereço ir para o céu. Tudo isso pode acontecer no final da nossa vida. Pode acontecer, e é normal que aconteça, porque o inimigo está querendo dar os seus últimos ataques para ver se captura mais alguém para si. Mas imagine você morrer com a presença de Nossa Senhora. Repito, é a presença dela. Não é apenas o estado de graça, não. A presença de Maria. A presença de Maria, por sua humildade, por todas as suas outras virtudes, ela afasta todos os demônios, né? E tranquiliza a nossa alma. Pedi a Matilde, estou lendo agora o livro, pedi a Matilde, a gloriosa Virgem Maria, que se dignasse estar presente na hora da sua morte. Tá bom? É um pedido que qualquer um de nós pode fazer. E ela pediu. Respondeu a Virgem: eu o farei. Porém, me rezarás cada dia 3 Ave-Marias. Esta é a condição posta por Nossa Senhora. Na primeira, pedirás a Deus Pai, que exaltou a minha alma como em um trono de grande honra, segundo a grandeza de seu poder, para que eu fosse a mais poderosa depois dele no céu e na terra. Pedirás a Deus Pai que te conceda estar eu presente na hora da tua morte, para animar-te e afastar de ti todo o poder maligno. Entenderam? Então, Deus Pai fez Maria Santíssima poderosa. Pedir a Ele para que na hora da morte ela esteja presente e anime-a e afaste todo o poder maligno. Na segunda Ave Maria, pedirás ao Filho de Deus, que me adornou e me enriqueceu de sabedoria e conhecimento, segundo a sua inescrutável sabedoria, para que gozasse da Santíssima Trindade com o conhecimento superior de todos os santos, que me iluminou com uma claridade refulgente como o sol, para que eu o iluminasse todo no céu, que ele derrame em tua alma, na hora da tua morte, a luz da fé e do conhecimento, para que não sejas tentada a tua fé por ignorância ou outro erro. Entendeu? Pedir ao Jesus, Filho de Deus, que derrame em tua alma, na hora da tua morte, a luz da fé e do conhecimento, para que não sejas tentada
pela ignorância ou por outro erro.